Bom dia, queridos. Hoje, segundo dia de semana, dia 12 de maio. Querida, essa data para mim é bastante dolorida, porque hoje está fazendo exatamente 4 anos que a minha esposa foi recolhida da eternidade. Eu sei que ela está bem, porque era uma mulher virtuosa, uma mulher de Deus, uma pastora dedicada ao ministério, né? Mas é uma dor contínua. A dor contínua porque nós não fomos preparados para separação. Nós não fomos feitos para separação. A separação veio por causa do pecado, da morte, que houve interrupção, né? O pecado gerou morte. E a morte gerou separação. E eu achava que a gente iria embora junto, mas aprove a Deus levá-la antes. Mais breve eu sei que a gente estará junto, não ser mais marido e mulher, mas por toda a eternidade. O assunto hoje é outro, né? Vamos hoje entrar no livro de Atos dos Apóstolos. Começando no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido acima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando o que respeito do reino de Deus. E estando ele com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: Ele de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? E disse: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em todas as Judéias, Samaria, até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi ele levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir assim como para o céu os vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância de caminho de um sábado. Estando entrando em subir ao cenáculo, onde haviam Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Queridos, aqui Lucas dizendo a Teófilo, a gente acredita que Lucas ele era grego, né? De origem grega. É um médico, como ele escreveu e relatou, também ele começa o livro de Lucas da mesma forma, e aqui ele começa o Atos após da mesma forma, direcionando esse Teófilo. O senhor Teófilo,
Eu já li, não vou entrar nesse assunto agora, mas era como um líder dele, né? Então ele relata isso a Teófilo, dando a ele o relato de como foi a vida de Jesus. É importante nós entendermos que aqui o Senhor fala aos discípulos serem minhas testemunhas. O Senhor levantou a igreja para ser testemunho daquilo que ele fez, da relação dele sobre a terra, do que ele veio fazer na terra, do resgate, da restauração, trazer o homem novamente à comunhão com o Pai, com o Espírito Santo, ser cheio da glória, ser cheio da plenitude do Espírito Santo. Nós somos templos, queridos, templos vivos, habitação de Deus aqui na terra, e testemunhas de tudo aquilo que Jesus fez. Por isso que eu costumo, inclusive, dizer cadeira para crente, para evangélico, mas cadeira não é para cristão. O lugar de cristão é estar na rua, falando do amor de Jesus, chamando as pessoas para a igreja, trazendo para perto do Senhor. Esse é o compromisso do cristão, aquele que representa Cristo. Representa Cristo. Esse é o compromisso de um cristão autêntico, que representa o Senhor. E uma coisa que ele diz assim, também ele fala, aí os dois varões chegam ali, dois anjos, né? Varões que estão olhando para o céu. Esse Jesus que tu viste subir, ele virá novamente. Ele virá novamente. Ah, queridos, não vejo essa hora que esse Senhor venha. Eu não vejo a hora. O dia do retorno de Cristo, amados irmãos, vai ser terrível, terrível, terrível para aqueles que não têm Jesus. Mas aqueles que têm Jesus, será o dia mais glorioso de toda a história da humanidade. Chegar o dia do resgate, o dia em que a igreja vai ser retirada, vai ser levada aos céus. A noiva encontrar com seu noivo, onde haverá o casamento celestial. Amados irmãos, nós temos que estar muito atentos às Sagradas Escrituras, a qual o Senhor já determinou para nós. O compromisso nosso de sermos agente precursor do retorno de Jesus. Nós testemunharmos tudo que ele fez, segundo as Escrituras. Nós vemos que Lucas, ele não conheceu Jesus pessoalmente. Ele não esteve com Jesus. Ele não era apóstolo. Ele não foi discípulo de Jesus. Foi um médico, historiador, que pesquisou sobre a vida de Jesus, conversou inclusive com Maria. Ele esteve com Maria, conversou com Maria a respeito de Jesus, conheceu os irmãos de Jesus. Ele fez uma pesquisa, e aí ele vem relatando as obras de Cristo, como nós lemos no livro de Lucas, no Evangelho, e agora em Atos Apóstolos também é um livro de Lucas, a continuação do Evangelho de Lucas. Tudo aquilo sobre Jesus Cristo, a ação de Jesus, a forma com que Jesus viveu, a forma com que os apóstolos viveram. E aqui o Senhor determinando, direcionando como deve ser o modo de viver. E nós vemos aqui que eles voltaram ali para Jerusalém, né, no Monte das Oliveiras, aqui no versículo 14. Todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas. A igreja precisa perseverar em oração e súplica. Se nós estamos vivendo o que estamos vivendo, queridos, porque a igreja perdeu esse foco. Esse é o fundamento. Esse é o fundamento da igreja. Nós, como igreja, perseverança aqui, ó, os discípulos e a mãe de Jesus e outras mulheres e os irmãos de Jesus, que os irmãos, enquanto ele não foi à cruz no Calvário, não se converteram, só depois que ele viram a obra do Senhor que eles se converteram. Tanto é que Judas
e Tiago se tornam apóstolos de Jesus Cristo. Então, amados irmãos, queridos pastores, líderes de ministério, leva a igreja à oração. Convoca a igreja para a oração. Muitas vezes faz aquele culto, né? Aquele mover, aquele culto de autoestima, no início daquilo. Mas nós vamos muito mais culto de oração, querido. A oração, a igreja, quando eu me converti, a igreja fazia vigília continuamente. A igreja parece que não faz mais vigília. Então, voltar à essência de oração, súplica, oração e súplica pela intervenção do Senhor, para que o Espírito Santo venha reavivar novamente a igreja dele aqui na terra. Amém, queridos? Amém? Nós vamos fazer esse estudo de Atos dos Apóstolos agora, até o final de Atos dos Apóstolos. Depois a gente vai ver aonde que a gente vai. Amém? Então, espero contar com vocês. Uma igreja de oração. Não importa o ministério que tu tiver, amados. Não importa. Não importa. Comece a se reunir para oração. Pastor, mas não vai ninguém. Vai sozinho. Comece sozinho. Aí vem mais um. Aí vem mais um. Quando tu vê, vai ter um exército de oração aí. Bombardeando os céus. Pela glória do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Sobre ti, levante teu rosto e dê a paz. Que a semana seja uma semana de respostas, de oração. Uma semana de portas abertas. Uma semana onde tu vai viver a plenitude da graça e do poder de Deus, em nome de Jesus. Bom dia.